Você já achou um tesouro? Você gostaria de achar um tesouro? É isso que nós vamos conversar hoje aqui no nosso canal. Como achar um tesouro? A Bíblia fala, a Bíblia dá a dica lá em Provérbios, capítulo 2, versos de 4 a 5. Provérbios, capítulo 2, versos de 4 a 5 diz que nós devemos procurar a sabedoria como se busca a prata e o ouro. Nós devemos buscar, cavar, escacaviar, como diz no interior do Amazonas, e essa sabedoria vem através da palavra de Deus. E quem acha a sabedoria da palavra de Deus, acha um grande tesouro. Você acredita nisso? Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais rica, quando você descobrir cada vez mais para a sua vida os tesouros da palavra de Deus. Tem um homem lá na Inglaterra chamado Derek McLennan. Ele tem 47 anos, sempre foi fã desde criança de detectores de metal e ele se tornou um conhecido caçador de tesouros amador na Inglaterra. E o seu trabalho um dia, depois de 3 anos trabalhando, o seu trabalho foi recompensado. Sabe o que ele descobriu? O maior tesouro viking já localizado na Escócia. No tesouro estavam lingotes de prata, moedas de ouro, broches, um vaso, pulseiras e uma cruz de prata. Inclusive, esse vaso, estima-se que ele valha quase R$1 milhão. Derek levará uma boa fortuna pela sua descoberta. Jovem, quando você estiver lendo a Bíblia, não leia por ler. Leia como uma carta que o seu pai lhe escreveu, como um mapa do tesouro, onde você encontrou o segredo para os seus problemas, o segredo para o seu sucesso. Sabe, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a Fabi, a gente naquele tempo não tinha esse negócio de WhatsApp, Zap, SMS, não. Naquele tempo era só na cartinha. E a gente escrevia bilhetes um para o outro. Eu escrevia, e uma vez ela me mandou uma carta de amor, sabe? Ai, eu ficava ali lendo aquela carta. Às vezes eu colocava debaixo do travesseiro. Vai que eu acordo de noite. Aí eu lia mais um pouquinho aquela carta, porque eu estava apaixonado. Assim também, muitas vezes, a gente não mostra essa paixão que Deus tem por nós e a gente deve ter por eles, de estar aqui apaixonado pela palavra. E eu tenho certeza que se você ler isso aqui, como se você dependesse disso toda a sua vida, você ia ser uma pessoa muito mais feliz. Abra sua Bíblia para o livro de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 5. Vamos lá, todo mundo. A Bíblia diz: o obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, vamos manejar aí. Acharam? Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 a 5. Vamos achar um tesouro nessa escritura, assim como toda a palavra, né? Então, vamos lá. Acharam? Vou ler aqui para vocês, hein? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Que maravilha, né? Nós podemos nessa história achar um grande tesouro. Buscar esse tesouro é ir mais fundo
E hoje nós vamos estudar juntos 4 sugestões simples, 4 dicas muito simples, mas muito eficientes. E nós teremos com certeza uma maravilhosa experiência e seremos pessoas mais ricas. E exatamente nós vamos fazer isso aqui no texto da história da cura desse paralítico. Vamos começar então com a primeira coisa. A primeira dica é pesquisar. Pesquisar. Todo mundo sabe o que é pesquisar, né? Procurar, é buscar, é investigar. E nós precisamos pesquisar, a gente tem que ler a Bíblia, não só por ler, a gente tem que tentar ir mais fundo. Então, você procura os acontecimentos, você procura o contexto histórico, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, que povo era, qual era o social, o aspecto social, o aspecto político da época. Todas essas coisas nos ajudam com o nosso estudo bíblico. E esse é o momento de usar essa internet para o bem, para buscar conhecimento, né? Existem, por exemplo, quando comecei meus estudos bíblicos, não tinha essa internet que tinha, não. Então, por exemplo, eu usava comentários bíblicos. Esse aqui do Matthew Henry é maravilhoso, um cara, sabe, há mais de 300 anos atrás, ele estudava sozinho, e ele completou. Isso aqui é só um dos vários livros que ele escreveu no comentário. Esse aqui só é de Jó a Cantares, só para você ter uma ideia. Mas isso aqui você não precisa mais disso aqui. Esse aqui às vezes é caro, você não tem. Você tem tudo na internet, mas só tome cuidado, porque existe a internet do bem, mas existe também a internet do mal, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, fique ligado, sempre compare com as escrituras, não se convença de qualquer coisa, mas com certeza tem muita coisa boa e na dúvida você pergunta. Então, vamos lá, eu fui pesquisar, isso é algo que você pode fazer sozinho, e eu fui me interessar por esse texto. A Bíblia diz, olha só, várias coisas. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade, a Bíblia diz que era a cidade base de Jesus. Você diz, pastor, mas Jesus não era de Nazaré? Sim, ele cresceu em Nazaré, mas quando começou o ministério dele, ele ficou baseado no Mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade às margens do Mar da Galileia, e Jesus ficou morando ali. Alguns dizem que na casa de Pedro, porque inclusive a Bíblia fala aqui, o povo viu falar que ele estava em casa. Então, se Jesus estava na casa de Pedro, nós não sabemos, talvez toda essa história aconteceu na casa de Pedro. É possível que isso aconteceu, principalmente porque o Evangelho de Marcos, segundo alguns autores da igreja primitiva, dizem que na verdade foi ditado por Pedro e Marcos escreveu. Então, pode ser também que era na casa de Pedro, e Pedro não quis dar muita moral para ele, não. Mas todas essas coisas a gente vai atrás pesquisando. Aí diz que tinha muita gente ali, e assim, esqueci de falar, a Cafarnaum era uma cidade que era próxima a Betsaida e a Corazim. Jesus falou dessas 3 cidades, tá bom? Eram as margens do Mar da Galileia. Eu descobri também nas minhas pesquisas que o Mar da Galileia tinha mais outros 2 nomes. Mar de Tiberíades e Lago da Galileia, né? Então, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, Lago de Genezaré. São 3 nomes da mesma coisa. Então a gente pode ver isso daí pesquisando. Isso ajuda, você vai crescendo, você vai desenvolvendo o conhecimento bíblico, e daqui a pouco você vai estar dando aula para os doutores, não é verdade? Então, Jesus está numa casa, é uma casa pequena, talvez a casa de Pedro, segundo alguns, e era pequeno para a multidão que seguia, tá? Cafarnaum, na verdade, era uma cidade pequena. Eu tive
a graça de Deus, de já ter conhecido, é um quarteirão, assim, não é muito grande. E a Bíblia fala, então, que muita gente estava ali atrás de Jesus querendo ouvir. Eu fico me lembrando daquelas igrejas lotadas, que não tem lugar dentro, o pessoal fica nas janelas, nas portas. Eu imagino que não tinha lugar nem pro Carapanã entrar, tá bom? E como e por que pelo telhado? Eu fui pesquisar essa questão do telhado também, porque não é inusitado, não é algo diferente. A Bíblia diz que vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar. Eu fico imaginando, né? Será que tiraram a brasilite, tiraram o galvanizado? E aí eu fui descobrir que muitas vezes a gente tenta entender a Bíblia com o contexto do nosso contexto social, nosso contexto histórico, mas a gente tem que ir além. Por exemplo, aqui no Amazonas, a gente quase não vê lugares altos, é quase tudo uma planície, né? A planície amazônica. Ali por sul a gente ainda vê essas coisas, mas Israel é super acidentado, então algumas casas ficavam mesmo nas encostas, e muitas dessas casas eram construídas assim, de uma forma que era uma laje. Inclusive, você lembra na história dos espias, lá eles subiram numa parte onde eles colocavam os grãos para secar, eles colocavam, então, fazia parte da sociedade. Então a gente tem que entender que não era brasilite, não era telha de galvanizado, era como se fosse uma laje. E não tiraram um pedaço da telha, provavelmente era um alçapão, alguma coisa que eles removeram para descer o paralítico. Olha só, todas essas coisas a gente vai pesquisar e a gente acha. Segunda coisa importante, observar as entrelinhas. Observar as entrelinhas ou cavar mais fundo. Pastor, o que é isso, pastor? Essas entrelinhas, essas estrelinhas aí, tem nada a ver com estrelinha. Você observa as entrelinhas, o que está lá dentro que você não está vendo. Você deve fazer perguntas ao texto. Você deve observar o texto e o contexto. Tem coisas que não estão explícitas ali no texto, mas estão lá para um bom observador mais atento. É como na mina de ouro, né? Ou no lugar onde tem tesouro. Você vai, tem alguns que estão ali à mostra, mas alguns você tem que cavar. Pesquisando, lendo, você consegue ver aqueles que estão à amostra. Mas Deus colocou incrustado, ou seja, dentro dessa palavra, Deus colocou tesouros que você precisa cavar. A Bíblia não dá seu fruto ao preguiçoso. Então, precisamos buscar um observador mais atento, vai se enriquecer muito com essa palavra. Por exemplo, quem trouxe esse paralítico? Você já parou para pensar? A Bíblia diz, olha só, eu sempre pensei que eram 4 homens, mas a Bíblia diz assim, ó. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Ou seja, eram mais de 4, porque eram alguns homens, 4 deles carregados. Sempre pensei que eram os amigos do paralítico. Fui procurar e não tem essa palavra amigos na Bíblia. Você pode procurar em todos os evangelhos. Marcos, Lucas e João contam e não fala que eram amigos. Aí eu fiquei pensando, né? Isso aí você vai achar lá nas entrelinhas do texto. Naquele tempo não tinha internet, não tinha redes sociais. Nós não sabemos quanto tempo aquela pessoa estava acamado. Se nos dias de hoje é difícil um deficiente ter amigos, se locomover, imagina naqueles dias, né? Então, sabe o que eu vejo aqui? Que esse paralítico, ele era uma pessoa amada. Algumas pessoas se importaram com ele. Algumas pessoas tomaram do seu tempo, tomaram do seu dia. E sabe,
viram que ali tinha alguém que podia curar, porque já tinham visto alguém que curou, alguém que era cego e está vendo, alguém que era manco e andou, e eles estavam com esse seu amigo, e eles se importaram com ele, e eles foram lá, então estava lotado, a igreja estava lotada, eles não podiam chegar até Jesus, talvez gritaram, e ninguém ouviu, ou talvez expulsaram eles. Aí o que eles fazem? Eles têm uma ideia. Inclusive, nas minhas pesquisas eu observei que existia, na maioria dessas casas, uma escada externa. E eles levaram, então, talvez por essa escada, imagine, 4 homens, no mínimo, subindo no telhado, levando um paralítico em uma maca. Gente, eles não eram bombeiros, eles não eram alpinistas, eles não sabiam rapel, eles não tinham conhecimento. Eu imagino as dificuldades, a confusão que foi. Imagina o desespero do dono da casa. Ei, o que vocês estão fazendo aí no meu telhado? Mas esses homens fizeram de tudo para que esse paralítico chegasse até Jesus. Sabe, às vezes a gente lê assim e não consegue ver que tinha amor, que tinha cuidado, que tinha paixão, que tinha um desejo daquela pessoa ser curada. Porque você se lembra na história do poço, onde o paralítico disse para Jesus: não tem ninguém que me leve até lá. Mas para esse paralítico, 4 pessoas, no mínimo, se importaram com ele e os levaram até Jesus. Você vê como a gente consegue achar lá no fundo pepitas maravilhosas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso e ver o que a gente pode fazer para praticar isso na nossa vida. A terceira coisa é entrar na história. Entrar na história. Deus nos deu uma coisa chamada mente, massa encefálica, cérebro, e nós usamos pouco da nossa capacidade para o bem, tá? Nós não usamos o cérebro para o bem. Quando a gente usa, muitas vezes é para o mal, né? A gente tem que usar para buscar conhecimento. Até os cientistas dizem que nós usamos pouco o nosso cérebro, não é verdade? Mas foi um presente que Deus nos deu. Então, se nós trabalharmos, se nós desenvolvermos para a busca do conhecimento, como diz ali em Provérbios, como se busca a prata, como se busca o ouro, nós vamos com certeza sair ganhando. Então, entrar na história é imaginar, é usar nosso cérebro, é transformar em imagens, como num filme, em cores, ao vivo. Isso é maravilhoso. E existem 2 formas de você entrar na história. Preste atenção. Tá comigo aí, né? Para entrar na história, eu vou te dar 2 dicas para que você possa usar a sua mente para ganhar conhecimento na palavra de Deus. Primeiro, é você se colocar lá, como se você estivesse presenciando. Imagina, aquela mulher, prostituta ou ex-prostituta, não sei, ela chega com um vaso de um perfume caríssimo e ela derrama aos pés de Jesus, e aquele aroma, ele se espalha em toda a casa, e você ali quietinho. Você precisa tentar, quando estiver lendo a palavra, se colocar ali, ouvir o burburinho das pessoas, ouvir o barulho das águas. Coloque-se ali. Você é o 13º discípulo na ceia. Você está ali entre a multidão, no Sermão do Monte. Você está ali sentadinho numa pedra, ouvindo a Jesus, ouvindo ele dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. E assim vai. Gente, que maravilha você poder entrar na história. Você ouvir os grãos que Jesus está jogando ali quando ele está ilustrando a parábola do semeador. Isso ajuda você, com certeza. Quando você entra na história, ajuda você a aprender mais. A segunda forma de entrar na história é perguntar: o que eu posso aprender com isso? Quem sou eu nessa história?
não é verdade? Será que eu sou o paralítico que precisa ser levado a Jesus para ser curado? Ou eu já conheço Jesus? Eu fui curado, eu fui transformado pelo seu amor, mas eu quero ser um daqueles 4 homens. Eu quero levar outras pessoas, independente se está lotado, independente se não estão deixando eu entrar, eu vou dar um jeito, eu vou sair correndo, eu vou dar meu jeito, eu vou chamar outros amigos, eu vou contaminar outras pessoas para que elas possam me ajudar a fazer. Eu quero levar mais pessoas para perto de Jesus. Será que eu estou me esforçando, passando por cima das dificuldades para levar os meus amigos para conhecerem Jesus? O que é que eu preciso mudar? Todas essas coisas mexem comigo. Nós precisamos fazer essas perguntas, entrar na história, nós sermos aqueles personagens. E aí a gente pergunta como tem sido o nosso evangelismo pessoal, como tem sido o nosso testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. Todas essas coisas vão mexendo com a gente. Quando a gente estuda a palavra de Deus, ela está aqui, não é só para ser nosso entretenimento, ela não é só para ser uma boa leitura, para ser um momento da palavra de Deus. Isso aqui é para transformar nossas vidas. E por isso, nós vamos à nossa 4ª dica, o nosso 4º passo, para que a gente possa achar esse tesouro de uma forma completa. Fazer decisões. Faça decisões para a sua vida. Não adianta nada lermos ou estudarmos a Bíblia se não há mudança. A Bíblia diz que quem ouve e não pratica é como um homem se olhando no espelho. Ele vai lá, quando ele sai, sumiu, desapareceu, ou seja, não valeu de nada. Jesus mesmo disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, porque tinha seus alicerces sobre a areia. Então, significa que não vai dar certo se a gente não praticar. Hoje, eu e você precisamos decidir melhorar, ser pessoas melhores, e a gente vai agora para esse texto. Se nós formos o paralítico, nós precisamos de boas amizades. Nós precisamos investir nisso. E para ter bons amigos, você precisa investir, você precisa ser um bom amigo. Então, uma dica, uma coisa que eu posso decidir é dar um presente. Dar um presente para um amigo, investir em amizade. Você sabia que alguns estudiosos disseram que você é uma média das 5 pessoas que você mais anda? Eu quero investir em amigos que eu quero ser igual, que eu quero ser igual a essas pessoas. Mas não adianta a gente ser fake, a gente tem que ser real. E para isso vai precisar mudar, vai precisar ter decisões e investimentos. E se eu for um dos 4 amigos, uma das quatro pessoas que levaram, eu preciso também tomar decisões. Eu preciso decidir levar pessoas que precisam de Jesus, que precisam da cura de Jesus. Preciso levar um descrente até Jesus. Você tem alguém, com certeza, na sua família, no seu trabalho, que precisa urgentemente ver Jesus. Convide ele para a igreja. Talvez nem ele saiba que ele é um paralítico espiritual. Não é verdade? Então, vamos investir nessa amizade. Sendo você o paralítico nessa mensagem, ou sendo você uma pessoa que leva alguém. Hoje essa mensagem está falando para a gente. A vida daquele paralítico foi mudada. A vida desse paralítico e desse paralítico pode ser mudada. Mas essa mudança começa quando você decide buscar, cavar as pepitas de ouro que estão na palavra de Deus. Talvez você seja o paralítico aqui no seu estudo bíblico, na sua meditação. Lembre-se que essa mensagem foi para te incentivar a buscar o alimento da palavra. Sabe, essa palavra falou comigo essa semana, estrondosamente. Porque depois de uns anos e tal, você fica meio assim,
profissional, né? Você já sabe mais ou menos onde estão os versículos. E Deus falou comigo assim, sabe de uma coisa? Você precisa garimpar mais. Ainda tem muita coisa que você não sabe. Ainda tem muita coisa para eu te falar. Ainda tem muita coisa para você viver. Ainda tem muita história para você entrar. Por isso, Deus, eu tomei uma decisão, sabe? De melhorar o meu estudo, da minha meditação, ser melhor. E já está sendo. Já tem sido uma bênção na minha vida. Então, não vamos perder as oportunidades. Toda oportunidade que você ter de crescer, de melhorar, de desenvolver. Por isso que aqui na igreja a gente sempre tem desafios. A gente sempre tem agora vai vir o Palavra Fest. Tem desafio radical, desafio de meditação, de memorização. Inclusive, olha só, tem esse ano o plano de leitura bíblica. Eu já estou fazendo, sabe? Não é difícil. Tem 2 capítulos no máximo por dia, uma vez 3. Você pode ler com calma. E isso aqui é importante você decidir. Não porque alguém está mandando, não porque você vai ganhar algum prêmio, mas porque você quer aprender mais, você quer ser uma pessoa mais rica, você quer ser uma pessoa que vai fazer diferença nesse mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneça, se essas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, a vida vai ser diferente. Nós vamos ter aquilo que nós desejamos, o desejo do nosso coração, e nós vamos ser pessoas realmente felizes e muito ricas espiritualmente e com certeza de todas as outras formas. Você quer ser rico? Você quer realmente a verdadeira riqueza? Você quer o tesouro verdadeiro? Ele está aqui para você. Só lhe dei 4 dicas. Existem muitas outras, mas isso aqui pode transformar a sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado por esse jovem, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo essa palavra que veio de Ti. Muito obrigado. Que Tu abençoe, Senhor, a todos nós. E que essa Tua palavra continue sendo o nosso alimento e nossa maior riqueza. E nos incomoda, Senhor, para que nós possamos aprender mais e nunca desistir de aprender de Ti. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado e até a próxima.